João 4,19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então nós temos estudado as disciplinas espirituais, já estamos quase no final das 12, hoje nós vamos estudar sobre essa disciplina, a disciplina da adoração. Esse texto que nós lemos fala sobre isso. Deus procura adoradores. A mulher do texto, ela ainda está interessada na geografia da adoração, né? Onde que se deve adorar a Deus? Qual o lugar? É aqui, em Samaria, em Jerusalém? Qual o lugar certo? Como tem muita gente hoje que ainda fica também perguntando, onde que se deve adorar? É aqui, é ali? Será que a adoração lá em Israel é mais poderosa? Será que a água do Rio Jordão é mais tem mais poder do que a água comum? Vários grupos de crentes, quando vão para Israel, o pessoal batiza tudo de novo, né? Até um pastor conhecido batizou de novo. Então eles acham que a água lá vai ajudar mais do que as outras águas. Mas a questão não é de geografia, não é de lugar. E Jesus transporta a adoração para o coração. E Jesus faz essa afirmação aqui, Deus procura. É interessante que na Bíblia, talvez essa seja a única afirmação que diz assim, Deus está procurando. Deus está procurando algo. Deus está buscando algo. E o texto de Jesus é enfático, Deus procura adoradores. E Deus fez os seres humanos para o adorar, para que a gente possa adorá-lo. E o ser humano nasceu para adorar a Deus. Todo ser humano nasceu isso. Então, a adoração humana é a resposta nossa à iniciativa de Deus. Deus tem iniciativa. Toda vez quando a gente adora, a gente está respondendo à iniciativa de Deus. Então, Deus procura adoradores. E aí a segunda parte é assim, todos os humanos, todos adoram algo. Todo ser humano adora algo. Você vai dizer assim, mas e quem não acredita, quem é ateu, adora alguma coisa. Faz parte da natureza humana adorar. Todo ser humano adora alguma coisa. Faz parte. Eu li uma vez uma entrevista do filósofo brasileiro chamado José Arthur Janotti, que é considerado, né, o único e principal filósofo do Brasil. Ele é ateu. Ele conta quando ele ouve músicas do Johann Sebastian Bach, ele diz que quando termina de ouvir a música dá vontade de ajoelhar e adorar. Mas ele diz, como Deus não existe, eu não faço isso. Mas que dá uma vontade, dá. Aí ele é ateu. Então o que ele está expressando? Que dentro dele tem esse desejo de adorar, de adoração, de glorificação. Agora, todos adoram algo. É aqui que entra o que a Bíblia chama tão fortemente de idolatria. O que esse filósofo adora? Ele mesmo. Ele diz, porque eu tenho a razão, eu tenho o conhecimento. Deus é coisa de superstição, da ignorância. Então, ele adora ele, só que ele não satisfaz ele. A transcendência dele fica buscando, mas todo ser humano adora. Se você analisar as culturas humanas mais primitivas, pagãs, de tempos imemoriais,
todos têm um tipo de adoração. Adora a árvore, o sol, a lua, as estrelas, os espíritos da selva, né? Todos adoram alguma coisa. Todos. Você não encontra nenhuma cultura humana que ninguém adora. Isso já o ser humano deveria pensar, porque isso faz parte da natureza ontológica do ser humano. Quer dizer, o ser humano nasce para adorar. Para o cara ser ateu, ele tem que estudar muito. Porque ele já nasce sabendo que ele precisa adorar. Toda criança já nasce com isso. Então, isso faz parte é inerente à nossa condição. O cara pode ser o índio, ele adora alguma coisa. Pode ser um ateu, ele adora alguma coisa. Os sistemas comunistas que declararam que Deus não existe, os países comunistas, eles substituíram a religião pela ideologia política. O Deus deles era o sistema político. Pode olhar na Coreia do Norte. Quem é o Deus deles? Aquele imperador louco, baixinho desse tamanho aqui. Tem estátua dele em tudo que é lugar. Tem quadro dele em tudo que é lugar. Todo lugar o povo tem que prestar uma reverência para ele. Na China tem quadro do Mao Tse Tung. Ele é adorado. O sistema comunista é adorado. Eles substituíram a adoração, eles fecharam as igrejas e colocaram reuniões do partidão, né? Mas havia adoração. Então, todo ser humano adora alguma coisa, e é aí que entra a idolatria. Porque tudo que não é adoração a Deus é idolatria. Tudo é idolatria. E por isso que a Bíblia fala tanto contra a idolatria. Porque quem não adora a Deus é idólatra. Todos são idólatras, então. Todo ser humano é idólatra. Como diria o João Calvino, dizia, o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. A gente está sempre construindo ídolos para adorar. Porque o ser humano tem essa transcendência, essa necessidade. E aí entra, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, abre lá em Mateus 4, 10. O que diz em Mateus 4, 10? Hã? Ele disse, tudo isso darei se prostrar e devorar. Então Jesus ordenou, tira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. O que Satanás queria de Jesus? Adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás quer a adoração. E Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Satanás também busca adoração. Lá em Coríntios, Paulo diz que os que adoram ídolos estão adorando demônios. Então existem os ídolos de imagem, que a gente conhece, que a história mostra os nossos confrontos. Com isso existem os ídolos do coração, escondidos. Porque às vezes a imagenzinha é só um recipiente para o próprio eu da pessoa, né? Tem uns santos que o pessoal tinha lá, que ele fala assim, ó, se você não dá o que eu quero, eu te ponho de cabeça para baixo. Então pega o santo, se você não dá o que eu quero, eu ponho você dentro da água, você vai morrer afogado, né? Então, quer dizer, é um ídolo que a pessoa controla. O ídolo normalmente é isso, é que o ser humano controla e determina para ele o que ele faz. Como também a magia, que a cultura brasileira é uma cultura extremamente mágica. A magia é a crença de que você pode manipular o sobrenatural. Se você usar determinados rituais e práticas, você manipula o sobrenatural em seu favor. Então a cultura brasileira, o animismo indígena, a magia africana e a superstição portuguesa formou uma cultura, um caldo cultural brasileiro extremamente mágico e supersticioso.
A mentalidade brasileira é mágica, é supersticiosa. Dentro das próprias igrejas evangélicas há práticas de magia hoje. Quer dizer, você faz certas coisas e você controla, domina e manipula o sobrenatural em seu favor. Então isso vai desde aquelas práticas, eu vou oferecer aqui um frango e 1 litro de cachaça para o espírito, ele vai fazer o que eu quero. Outros acham, agora eu vou fazer esse tipo de prática e o espírito vai ter que fazer o que eu quero. E aí isso também vai para o meio evangélico. Eu vou fazer isso, agora Deus vai ter que fazer o que eu quero, porque eu fiz isso. E aí a ideia de você dominar as forças espirituais para o seu próprio bem. Isso é magia, manipulação dos poderes espirituais para o seu próprio bem, para o seu próprio querer. A mentalidade brasileira é cheia desse negócio. A mentalidade da cultura brasileira é impregnada desse tipo de coisa. E dentro das igrejas também tem muito isso, né? Eu fiz a corrente de oração, agora Deus tem que me dar. Está determinado, eu fiz, agora ele vai ter que se virar para dar o que eu quero. É mais ou menos como fazia antes. Então isso tudo é um tipo de magia e de idolatria. Existem as idolatrias mais sofisticadas do nosso tempo, que é a idolatria do acúmulo, das posses, do consumo, a idolatria da imagem, a idolatria das coisas. Essas são as idolatrias do nosso tempo hoje, que cada vez mais cresce e domina as pessoas. E as pessoas fazem disso o meu ídolo. Para ser, eu preciso ter. Antes a filosofia dizia, eu penso, logo existo. Hoje tem várias assim, eu compro, logo existo. Eu consumo, logo existo. Se eu não tenho poder de comprar, eu não existo. No sistema capitalista é assim. Então, eu não existo, eu não sou cidadão. Então, esses são os ídolos modernos. Existem muitos outros ídolos, né? Da carreira, do trabalho, das posses, das coisas e por aí vai. E da imagem, da sensualidade. A sensualidade, o sexo é um dos grandes ídolos hoje, que domina as pessoas e vicia pessoas, e as pessoas ficam viciadas nisso. São os ídolos de hoje. Agora, a adoração verdadeira, ela começa a destruir o idólatra que existe aqui dentro de mim. Porque todos nós temos essa tendência de sermos idólatras. Até o próprio Deus vivo, que a gente escuta na Bíblia, ele pode ser um ídolo. Desde quando a gente tem uma ideia errada sobre ele, e esse Deus vivo se torna um Deus idolátrico, né? Já deixou de ser adoração verdadeira. Às vezes pessoas que veem Deus como se Deus fosse um ídolo. Aquele santinho lá, Deus, se eu não deu o que eu quero, eu estou bravo contigo. Eu vou te pôr de cabeça para baixo, eu não vou mais no culto, eu não vou mais orar. Quando a gente fica fazendo barganha com Deus, é como se você estivesse com um santinho lá, pequenininho. Como se o Deus vivo fosse um Deus de barganha, um Deus de troca. Se o Deus vivo se subordinasse a gente e a gente vivesse debaixo da nossa ordem, da nossa determinação. O Deus vivo não faz isso. O Deus eterno não faz isso. O santo não se vende, nem se troca. Então, quando a gente tem ideias erradas, apequenadas e mesquinhas sobre o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro já está se tornando um ídolo. Como tem gente que às vezes se prostra diante de um ídolo, mas a ideia dele do ídolo se compara ao Deus vivo e verdadeiro. E muita gente que entra dentro do templo do Deus vivo, mas o Deus vivo parece um ídolo, a idolatria, entendeu? Tem muita gente assim, que busca o ídolo, mas da mente dele está buscando o Deus eterno. Como o povo de Atenas, que tinha o Deus, vários deuses, e tinha o Deus desconhecido. E Paulo diz, o Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. E muita gente que adora no Deus vivo, no templo, mas o Deus vivo é um ídolo. É pequeno, é mesquinho, é interesseiro, é da troca, é da barganha, é um Deus que se eu não der a oferenda, ele não vai agir de acordo com o que eu quero. Então isso às vezes se torna idolatria. Então ideias erradas sobre Deus conduzem à idolatria. Então, como é que a gente vence a idolatria? Com a adoração. É o texto de
os textos de Êxodo, que são os mandamentos, Êxodo 20, os mandamentos, são mandamentos extremamente contra a idolatria. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Porque a gente tem essa tendência. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Porque você está reduzindo o Deus vivo na imagem. E não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 3 primeiros mandamentos. Primeiro, a exclusividade de Deus. Só adore o Senhor. Segundo, não reduza Deus. Não limite Deus. Não enquadre Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixa. Não dê a finitude do infinito. Às vezes, tentativas nossas de explicar o inexplicável, eu penso que é idolatria. Eu já li tanto livro de teologia que as pessoas tentam explicar o que é inexplicável. O que só pertence na categoria do mistério. É o mistério de Deus. Diante do mistério, você não consegue explicar racionalmente. Diante do mistério, você só faz o quê? Adorar maravilhado. Tem livros de teologia que são sacrilégio, pecado e idolatria. Porque você não consegue, às vezes a própria linguagem humana não consegue expressar o mistério divino. Você às vezes não consegue colocar dentro das categorias humanas o que é eterno. Jesus falou, se eu lhes falo do que é próprio de vocês, vocês não entendem, imagine se eu lhes falar das coisas celestiais. Vocês não vão entender mesmo. Paulo diz que quando ele foi arrebatado, ouviu coisas inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. Então, quando você reduz o segundo mandamento, você limita, determina, Deus é assim e pronto. Deus só faz, só age, só cabe assim e pronto. Já é um tipo de idolatria. E quando você toma o nome do Senhor teu Deus em vão, que o nome é o caráter, a personalidade, quem Deus é, e você banaliza, trivializa, e você transforma isso em uma coisa, você também está afrontando. Às vezes nós, que falamos muito em Deus, que cultuamos muito a Deus, às vezes a gente toma o santo nome de Deus em vão. Porque a gente coloca Deus em coisas que a gente fica falando de Deus e coisas de Deus, que devia ter mais respeito pelo santo nome de Deus. Esses 3 primeiros mandamentos são mandamentos assim, da exclusividade contra a idolatria. E não caia no erro de pensar que idolatria é só o Círio de Nazaré. Que idolatria é só agora a Aparecida. A idolatria é um negócio que atinge a gente também. A gente idolatra a nossa própria religião, a nossa própria igreja. A gente idolatra homens. No meio evangélico, no meio gospel, é uma idolatria de cantor gospel, de pregador gospel. É uma idolatria mesmo, da pessoa passar e o outro querer tocar, pegar o lenço, pegar isso, aquilo, outro. É um tipo de idolatria. Então isso acontece muito. Fã-clube de cantor gospel, fã-clube de pastor, fã-clube de igreja. Assim, ó, Deus é vivo, mas Deus só opera nessa igreja. Idolatria. Essa igreja é a melhor. Idolatria. Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Idolatria. Você entendeu? Isso é idolatria. Você só vai para o céu se você estiver dentro dessa igreja. Se não estiver na igreja, nessa igreja o cara está desviado. Idolatria. De achar que Jesus e igreja são sinônimos. E não é. Às vezes nem todo mundo que não está frequentando a igreja não significa que ele está desviado. Né? Significa que ele está desviado. A gente costumava fazer, depois eu parei de fazer, a pessoa deixa de vir na igreja, a gente você fala ainda pelo hábito, né? Deixa de vir na igreja, a gente fala assim, e aí, você está desviado, né? Você perdeu a fé. A pessoa fica irritada e não volta mais, né? Por causa disso.
Às vezes não. Às vezes não. Às vezes a gente fica enquadrando, julgando as pessoas por causa disso. Às vezes não. Eu li essa semana um texto sobre os alcoólicos anônimos, e o cara dizia assim, eu vou na igreja muito pouco, era um alcoólatra, eu vou mais no grupo dos alcoólicos anônimos lá. Porque às vezes na igreja eu chego atrasado e todo mundo olha para mim me condenando, dá uma olhada para trás assim, me condena. No Alcoólicos Anônimos eu posso chegar faltando 10 minutos para acabar, que todo mundo se alegra por me ver e me recebe bem. Porque por eu ter ido, o cara fala, ele conseguiu vencer o vício e veio para a reunião. Graças a Deus ele veio. Então lá o cara pode chegar atrasado a hora que for, ele sempre é bem-vindo. Ele sempre é bem-vindo, ele sempre é querido ali. Porque ele poderia estar fazendo algo pior, ele venceu algo difícil para chegar lá. E às vezes na igreja a gente tem essa tendência de julgar e condenar, porque sinônimo, fora da igreja não há salvação, é um ditado antigo que não é bíblico. Fora de Jesus não há salvação. Agora, quem tem Jesus, frequenta e participa de uma igreja. Frequenta e participa de uma igreja. Mas a gente não pode colocar a igreja no lugar de Jesus, que foi o grande pecado da igreja romana, é tirar Jesus e colocar a igreja. Esse é o grande, todos os erros doutrinários e teológicos da igreja católica nascem daí. Ela ocupa o lugar de Jesus. Ela é a administradora da salvação. Fora dela não há salvação. Esse é o grande pecado e a raiz de todos os males. E às vezes a igreja cai nesse erro. Então a idolatria da própria igreja é um pecado. Porque também pode ter igreja sem Jesus. A igreja do Apocalipse, Jesus está batendo lá de fora. Apocalipse 3. Eu estou aqui batendo, vocês não vão deixar eu entrar? O Ariovaldo Ramos diz que o Novo Testamento foi escrito quando Deus foi expulso do templo e terminou quando Jesus foi expulso da igreja. O Novo Testamento começou com João Batista, que João Batista era para ser o sumo sacerdote pela linhagem de Zacarias, e ele devia ser o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote era Caifás, e João Batista estava expulso no deserto. Então Deus foi expulso do templo e terminou quando Jesus foi expulso da igreja. E Jesus está do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele não está falando isso para o pecador. Ele está falando isso para a igreja. Então pode ter igreja e Jesus pode estar do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Porque a igreja expulsou Jesus. Então os mandamentos falam dessa exclusividade da adoração. E para a adoração fluir, nós precisamos conhecer a Deus. Atributos, glória e poder. Quando a gente conhece a Deus, nós somos atraídos para adorá-lo, pela sua majestade. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, abra a sua Bíblia lá em Marcos 12, 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Alguém leia bem alto esse texto. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Amar a Deus. É um mandamento. Agora, por que Deus manda? Porque Ele é digno do nosso amor. Porque o caráter dele é digno da nossa adoração. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai ser atraído por Deus e para Deus.
Quanto mais a gente conhece da sua glória, da sua majestade, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, mais nós vamos estar interessados nele. E o problema é esse, às vezes a pessoa é atraída por Deus e pelo seu amor, e às vezes a igreja e seus pecados afastam a pessoa de Deus. A pessoa, ela é trazida pela atração por Deus, pela paixão por Deus. Mas a vida eclesiástica, às vezes, começa a afastar as pessoas de Deus. E a pessoa que confunde Deus com a igreja, muitas vezes rejeita a igreja e acaba rejeitando Deus. Muitos ateus famosos, eles foram criados em igreja evangélica. Nietzsche era filho de pastor, filósofo, foi contra. Freud era judeu. Charles Darwin era da igreja anglicana. Porque eles viram coisas na igreja. O primeiro sociólogo que escreveu os livros que analisam a cultura brasileira, Gilberto Freire, escreveu Casa Grande e Senzala, era da igreja batista no Recife. Mas ele viu alguns pecados da igreja e ele confunde igreja com Deus. E aí ele abandona Deus e a igreja. E abandonaram tudo esses famosos assim. Porque associa, esse é o pecado. Aí o Deus se torna um ídolo. Agora ele tem que conhecer Deus. Deus é santo, é amor, é bondade, misericórdia, justiça. A glória de Deus atrai as pessoas. A glória de Deus regenera e transforma. E a gente, quanto mais conhece de Deus, mais conhece a si mesmo e mais é atraído por Deus. E a adoração plena sempre passa por esse conhecimento de quem Deus é, de como Deus é, de como Deus age, como Deus se manifestou em Jesus Cristo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se alguém quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é Deus? Em Jesus. Como Deus age? Olhe para Jesus. Veja em Jesus, que você vai ver o Pai. Então Jesus é a expressão máxima, plena da revelação de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus é o Deus que ama. Quando a Bíblia diz que Jesus chorou, a maioria dos comentaristas da Bíblia, essas Bíblias de estudo, ele fala assim, isso aí é a expressão da humanidade de Jesus. Porque ele acha que chorar é só o lado humano de Jesus. Por que chorar não pode ser o lado divino de Jesus? Isso é a interpretação que diz que é o lado humano. Por que chorar não é o lado divino? Se no Antigo Testamento diz que as entranhas de Deus se contorcem de amor pelo seu povo. Você mexe dentro de você. Por que chorar não é a expressão máxima da divindade de Jesus Cristo? O Deus das Escrituras é um Deus que sente. Não é o Deus impassível, apático e distante. É o Deus que se envolve. É o Deus que participa da nossa vida, das nossas dores e do nosso sentimento. No Êxodo lá ele diz, eu conheço os seus sofrimentos e eu ouvi o seu clamor, por isso desci a fim de livrá-los. Em Êxodo 3, esse é o Deus vivo. Então esse Deus, quanto mais a gente conhece dele manifestado em Cristo, mais a gente o adora, mais a gente adora. Agora, isso tudo, a gente precisa de preparo para adorar. A nossa natureza humana, pela idolatria, a gente precisa encher a mente. Tem uma frase aí que está no boletim, que falou que adorar. Adorar é encher a mente da verdade de Deus, o coração do amor de Deus. É muito interessante. Adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação com a beleza de Deus. Abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus.
Isso é adorar. Essa frase aí expressa bem isso. Então, a gente precisa estar sempre preparando o nosso coração para a adoração. Adoração individual e coletiva, pública, do culto público. Então, a gente precisa de uma preparação. Silenciar. Fazer silêncio interior para ouvir a voz de Deus. Às vezes a nossa alma está tão agitada, está tão perturbada, que a gente não está interiormente sintonizados com Deus. Diz assim, eu preciso acalmar o meu coração para ter comunhão com o Eterno. Em uma expressão que mostra bem isso é Lucas 10, 38, de Marta e Maria, né? Uma correndo de um lado para o outro, e Jesus falou, Marta, Marta, você anda agitadas e te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. O que ela escolheu? Sentar-se aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Na linguagem de Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou na linguagem do salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou quando a revelação e a voz de Deus era muito rara em Israel, e Samuel ainda era um menino, Deus falou com Samuel, já era tarde da noite, estava silêncio. Deus falou, Samuel, Samuel. Ele levantou, vai atrás de Eli. Ele, não te chamei. Ele dorme. A voz de novo, Samuel, Samuel. Ele vai. Aí Samuel, ele fala, se te chamar de novo, diga, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Tarde da noite, no silêncio. Às vezes a gente não tem uma comunhão mais profunda e íntima com Deus, porque nós estamos muito agitados, muita correria. O nosso coração está muito preocupado com muita coisa. Às vezes o culto não é aquele culto de adoração, porque a gente chega aqui, a nossa mente está dispersa, o nosso sentimento está longe. Às vezes a gente passou o dia inteiro correndo e chega aqui, está preocupado com a segunda-feira e ir embora, e a gente não consegue concentrar a mente. Então a adoração precisa de preparo. Você precisa preparar o seu coração. Eu vou me aquietar, eu vou calar as vozes, os barulhos, a bagunça da vida, para ouvir a voz de Deus, para entrar em sintonia com o Eterno, para me deleitar na sua presença e experimentar a sua glória dentro de mim. Silenciar. Muito culto que a gente tem, culto público, e aqui a adoração tanto individual quanto coletiva. Muito do culto público nosso não acontece, não flui, não acontece muito, porque a gente chega sem estar preparado para adorar. Os antigos puritanos diziam assim, ó, no sábado você tem que se preparar bem para o culto, para o domingo. Aí eu falo assim, durma cedo, né? Ore antes bem no sábado, acorde cedo, leia a Bíblia e venha para o culto bem preparado. Havia todo um ritual de preparação, regras de preparação para o culto. E eles escreviam também sobre como participar do culto de maneira preparada, não chegue despreparado, né? Mas o nosso dia a dia tem feito isso. Então, muitas coisas assim. O Charles Spurgeon, que viveu no século XIX, um grande pregador, ele foi pregar uma vez, fazer uma campanha com outro pastor lá, e aí antes do culto o pastor comeu, bebeu, encheu a barriga. Aí na hora do culto o pastor falou para ele, acho que a gente entristeceu o espírito, o culto está fraco, o espírito não está aqui. Aí o Espírito falou para ele, não é isso, é que sua barriga está cheia demais. Por isso que o Espírito não está aqui. Porque o cara estava pesado, cansado e com sono. Aí julgava o culto assim. Você devia ter se preparado melhor para pregar e para participar do culto. Então é uma coisa típica. O Spurgeon era bem humorado, bem brincalhão. E ele mostra bem isso. A falta de preparação da pessoa para estar no culto público. No momento da leitura, da oração. Quantas vezes na oração a nossa mente está divagando? Quantas vezes na hora do hino, do cântico, a gente está pensando em outras coisas? Quantas vezes na hora da leitura da Bíblia, que a gente não está lendo, a nossa mente está distante, e a gente não observa a palavra. Eu digo para você,
Pode ser o culto mais chato que for. Se a pessoa vir com o coração sedento, Deus sempre vai falar com ela. Deus sempre. Se a pessoa vir com o coração aberto para Deus, Deus sempre fala. Com a leitura, com a oração, com o hino, com a palavra, Deus sempre fala. O próprio Charles Spurgeon era um menino ainda, com 14 anos de idade, criado na igreja, mas tinha muito medo ainda, não tinha certeza de nada. Ele foi num culto, e era um pregador improvisado, que o pastor não pôde vir. E o pregador lá só falava o texto lá, olhe para o Senhor e sereis salvos. Aí falava uma coisinha, olhe para o Senhor e sereis salvos. Aí não tinha o que falar, né? Ele não estava preparado. Ele falava uma coisa, repetia, olhe para o Senhor. Aí o Spurgeon ficou tão impressionado com isso, que ele falou, eu vou olhar para o Senhor, deixar de olhar para mim. Olhe para o Senhor e sereis salvos. Dali, ele saiu com a certeza de salvação. E daí ele se tornou o maior pregador do século XIX, por causa daquele versículo. Aquele versículo. Quando a pessoa vem preparada, isso acontece. Quando, essa história também, você não sabe se é verdadeira ou se é lenda, porque conta tanto, né? Do cara que se converteu lá, com o pregador também, que leu a genealogia. Ele se converteu. Falou, por quê? O cara leu a genealogia. E o fulano gerou fulano e morreu. Gerou fulano e morreu. Gerou fulano e morreu. Ele falou, eu também vou morrer. Eu também vou morrer. Ele começou a pensar na morte naquele culto. E naquele culto ele entregou a vida para Deus. Então, quando a gente está preparado espiritualmente, interiormente, emocionalmente, para o culto público, nós somos edificados e alimentados. Isso exige preparação. Preparação. Tem que preparar. O cara passa a tarde toda agitado com futebol, né? Ganhou, perdeu, brigando, aí vem para o culto, com a mente lá no futebol, ou aí no jogo que está acontecendo, ele vem com o fone aqui para ouvir o resultado do jogo. Ou o cara fica lá ligado. Eu já vi o pastor pregando, dá um intervalo e ele fala, e aí, como é que está o jogo? Eu já vi o pastor no meio do culto, ele, e aí, irmão, como é que está? O diácono vai lá e vê o resultado e conta para ele. Você acha que um culto desse vai... O pastor está interessado, ou aquele dia lá do Simpsons, né? Tem a final do Super Bowl americano, ninguém vai no culto. O pastor chega lá, fala, graças a Deus um irmão veio no culto, tinha um, não foi assistir o jogo, o irmão, esqueci do jogo, o cara sai correndo. Lá no Simpsons, então, já não está ligado, não está interessado, está com a mente lá fora. Isso exige preparação, você precisa estar preparado. Silenciar o coração, praticar a presença de Deus, né? Praticar a presença de Deus, parece uma expressão, é um termo muito usado pelos autores devocionais do passado, quer dizer, eu vou viver sempre na presença de Deus, quer dizer, tudo que eu faço, estou fazendo em adoração. Tem uma frase de um autor do século XVI, chamado Irmão Lourenço, que ele dizia assim, ao lavar as panelas, eu adoro a Deus. Ao cozinhar, eu adoro a Deus. Ao ir na igreja, eu adoro a Deus. Em tudo que eu estou fazendo, eu estou adorando a Deus. A gente está sempre na presença de Deus. Quando a gente se reúne, o povo se reúne e entra na presença de Deus. Mas a gente nunca sai da presença de Deus, irmão. A gente termina o culto nunca acaba. A gente nunca sai da presença de Deus. Diante do trono, a gente vive sempre. Não é só no culto. No culto, que a gente é o encontro. Há um poder no culto, que é o encontro dos irmãos. A comunhão há poder. A koinonia, Deus habita na koinonia, na harmonia, na intenção da fé e do amor dos irmãos. Deus habita ali. E há poder na congregação reunida e unida. Mas quando a gente se dispersa, a gente tem que continuar praticando a presença de Deus. De Deus. Tinha os jovens do louvor, né? Eu conheci muitos assim. Ele fala assim, nossa, nesse domingo eu estou escalado, então essa semana é especial.
Essa semana eu vou me santificar mais. Aí terminou o louvor dele. Essa semana agora eu posso relaxar, que eu não estou no louvor. Aí ele relaxa. No domingo que ele vai cantar, ele não assiste televisão, ele ora, ele lê a Bíblia. Mas no domingo que ele não vai cantar, aí de qualquer jeito. Perceba essa diferenciação, essa vida dividida. Não, o nosso culto é todo momento, a todo instante, a toda hora. A toda hora a gente tem que praticar a presença de Deus. A adoração é em espírito e em verdade. Não adianta você viver uma mentira e chegar aqui e falar coisas que não correspondem à verdade. Você não tem a comunhão espiritual, não adianta. Quando não há vida no culto, é porque está faltando culto na vida. Essa frase é boa. Quando não há vida no culto, é porque está faltando culto na nossa vida. Então, isso é importante. A gente pensar, eu continuo na presença de Deus. E por último não, por penúltimo. Por penúltimo. Eu já falei aqui um dia a expressão física da adoração. Eu já falei que Deus não está ligado ao que a gente faz, se levanta a mão, se ajoelha, mas a gente precisa disciplinar o nosso corpo, porque o corpo disciplina o nosso interior. Se você orar deitado é uma coisa, se você orar ajoelhado é outra coisa. Se você cantar um cântico de alegria com a cara amarrada e assim, é uma coisa. Se você cantar um cântico com um sorriso, é outra coisa. A expressão física. A palavra adoração na sua raiz, a sua raiz quer dizer prostração. Adorar é se prostrar. O muçulmano se prostra 5 vezes ao dia. Ele põe o joelho e a boca no chão para adorar o Deus dele. Porque o que está aqui corresponde ao exterior, e o exterior determina o interior. Às vezes o exterior não está expressando o que está lá dentro. Mas quando a gente está interiormente, o exterior também. Na igreja da Coreia, que eu já contei aqui para vocês, do livro que eu li, do Pentecostes coreano, quando eles estavam debaixo de intensa perseguição no início do século, matando muitos crentes, muitos pastores. Diz que veio um espírito de oração sobre eles, eles começaram a orar. E aí o pastor disse que de repente todo mundo começou a orar junto. Nem existia movimento pentecostal nessa época. Porque a gente tem um medo de pentecostal, e já tinha isso antes do pentecostalismo. Isso é em 1907, o pentecostalismo foi em 1910. Então em 1907 na Coreia todo mundo começou a orar junto em voz alta. Porque eles estavam debaixo de uma perseguição tão intensa, que eles estavam clamando. E o pastor disse que viu aquilo e falou, e agora? Eu paro esse negócio ou não paro? Aí o outro falou, deixa, isso é do Espírito. E o povo orou horas e horas, e o Espírito Santo encheu aquele povo lá. E aconteceu avivamento na Coreia, conversões. E aí, hoje nas igrejas coreanas, as igrejas presbiterianas, tem igreja lá que vai orar todo mundo em voz alta. Para eles lá foi importante isso. Foi coisa que aconteceu. Então a gente vai, isso é coisa de pentecostal, mas antes do pentecostalismo já aconteceu antes, na igreja presbiteriana. Por isso que eu falo, é tudo a falta de conhecimento histórico das coisas, de conhecer a história da igreja, e ver como o Espírito Santo age. Então, a expressão física, individual, prepare o seu coração, prepare o seu momento de devoção. A gente vai fazer devocional em pé, de tão apressado que está. A gente não tem tempo para ouvir a Deus. A gente ora e fala comigo, mas você já saiu, não deu para Deus falar. Você não prestou atenção, você não está ligado. Você não estava prestando atenção em Deus. No culto, a expressão nossa no culto, é o que eu estou falando. A gente não pode adorar a Deus com a cara amarrada, fechado. Tem gente que fala assim, não, o culto é só eu e Deus. Então fica em casa. A gente está orando como corpo. E corpo, você pode olhar para o seu irmão. Corpo, você pode abraçar seu irmão. Não é pecado. Tem pastor que faz esse negócio de ficar cumprimento seu irmão. Isso é porque é pecado, é meu irmão, é corpo de Cristo. Nós estamos adorando juntos, irmão. Se fosse para adorar sozinho, eu ficava em casa.
Aqui a gente pode dar as mãos, a gente pode orar uns pelos outros. Eu não faço isso que o povo não gosta, né? Não tem, é muito chato. Mas eu acho coisa bonita, assim, ore pelo seu irmão aí, de 2 em 2, de 3 em 3, vamos fazer uma bagunça santa aqui agora. Ah, coisa linda você ver o povo orando um pelo outro, coisa maravilhosa. Um irmão intercedendo pela vida do outro, abençoando. Aí quero ver o cara, você sai daqui, mas alguém orou para o seu nome, foi falado, diante do Eterno, né? Porque você entra e sai, ninguém fala o nome dele, ninguém sabe o nome dele, mas alguém orou por ele. O próprio Spurgeon, quando ele pregava, tinha um grupo que orava por ele antes do culto. E às vezes ficava durante o culto, ficava no salão embaixo. E era de madeira, e quando ele estava pregando, ele sentia que o povo estava meio frio, ele dava umas batidas assim, para o povo orar mais, ora mais aí. É verdade. E quando o culto estava meio frio, ele falava, o povo saía, os irmãos que estavam orando lá, cheio do fervor, saía e falou, cada um vai sentar em lugares diferentes do culto. Porque às vezes tem um grupinho ali que está uma geladeira, você senta, você esquenta. Você senta e esquenta o outro. Ele dividia os irmãos de oração, a equipe de oração. Aí chegava e orava, um estava sentado do lado do outro, do incrédulo, do ímpio, sentado do lado e orando por ele. Derretendo o gelo ali, quebrando o coração para entrar o Espírito Santo naquele coração. O culto é um momento especial para a gente se preparar e saber que é uma batalha, que é um momento de preparo espiritual, de oração, de intercessão, de comunhão com Deus. E a nossa expressão física, a nossa expressão de adoração a Deus, tudo isso é testemunho para nós, para os outros e para os de fora. Como é que a gente faz? Ajoelhar na hora do culto. A coisa que às vezes não dá para fazer. Não é uma coisa fantástica. Né? Tem bancos que tem genuflexório, tem facilidade. Aí o povo começar o culto, todos vamos ajoelhar e buscar o Senhor. Coisa linda, não? Coisa linda. Vamos cultuar, e o sujeito está lá assim, olhando para cima, né? Vamos orar, e o sujeito está assoviando, você entendeu? Então ele não está adorando. É expressão física. Expressão física. Um com o outro e com Deus. É o que o Senhor manda. Por último, eu não vou escrever que acabou, que a consequência da adoração é a obediência. Consequência da adoração é a obediência. Nós adoramos para obedecer mais, para ouvir a voz de Deus e obedecer. Se você participa de um culto e não obedece, você não cultuou. E aí, uma das coisas que eu percebo em muitos cultos carismáticos, pentecostais, é que o culto lá parece que é uma viagem astral, né? Assim, a pessoa entra, e eu já participei de alguns, já preguei em muitos, e o sujeito fala assim, esqueça seus problemas lá fora e vamos viajar. Aí o cara entra naquele momento, vai lá nos anjos, vai no terceiro céu, e aí volta, vai embora para casa e não mudou nada na vida, não obedece, não santifica, a vida continua do mesmo jeito, porque o culto parece que é divorciado da vida. Isso não pode acontecer. A verdadeira adoração sempre gera obediência. Obediência. Não é um êxtase emocional apenas. É uma prática cotidiana de serviço e obediência à palavra de Deus. Esse deve ser o resultado da nossa adoração. Por isso que a gente tem que adorar sempre para obedecer melhor ao Senhor nosso Deus. Amém?